Qual tipo de whey eu devo utilizar? Quando a gente vai pensar nessa questão de proteína, nós vamos entender que a proteína de todos os macronutrientes, que são basicamente 4, né? Nós temos aí as fibras alimentares, as gorduras, os carboidratos e também as proteínas. Com toda certeza, a proteína é uma das coisas mais negligenciadas hoje em termos de macronutrientes. Quando a gente vai conversar com as pessoas e vai olhar um pouquinho para essa questão de como que a pessoa está comendo, e a gente vai ver assim, eu não estou ganhando massa muscular, eu não estou conseguindo formar colágeno e tal. Você vai olhar lá para a alimentação do cara, ele tá cheio de carboidrato, às vezes até tem gordura, mas não tem o que a gente precisa da quantidade de proteínas. E como a grande maioria das pessoas não consegue bater a sua meta de proteína para a idade ou para a necessidade que a pessoa tem, atividade física intensa, ou então a pessoa já passou ali dos seus 40 anos e precisa um pouco mais de proteína, a suplementação de proteína é uma das opções interessantes para a gente conseguir suprir essa necessidade. Só que aí vem uma pergunta: qual é o tipo de proteína que a gente deve utilizar? Bom, existe proteína de amendoim isolado, existe proteína de ervilha, existe proteína de ora pronobis, só que qual que é o grande problema dessas proteínas chamadas proteínas vegetais? Geralmente elas são pouco palatáveis, elas não são tão gostosas. Então quando a gente vai olhar para uma proteína mais de fonte animal, até comparada com a albumina, que é aquela proteína que vem do ovo, o whey protein, que é tirado do leite da vaca, acaba se tornando para nós economicamente e até do ponto de vista de paladar, uma opção mais interessante. Só que quando você vai olhar para os tipos de whey, a grande maioria das pessoas nem olha para isso, mas é importante olhar para isso. Você vai ver que existe um tipo de whey chamado de concentrado, existe um tipo de whey chamado isolado e existe aquele chamado hidrolisado. Meu Deus! E agora, qual deles eu devo utilizar? Bom, vamos entender assim, ó. Quando a gente vai pegar a proteína ela é composta de vários aminoácidos e a proteína do leite é uma proteína grandona. E quando a gente vai olhar para essa proteína grandona, a gente precisa entender em que fase da vida que a pessoa está e principalmente na saúde do intestino dessa pessoa. Porque, por exemplo, o whey que é mais completo, que tem mais componentes ali do leite, é o whey concentrado, que é esse carinha que você está vendo aqui, ó. Esse daqui é o whey concentrado. Basicamente, o processo aqui é um processo em que vai se fazendo a desidratação lá do leite e o que sobra é o que a gente tem aqui de whey concentrado. Então ele tem uma grande quantidade de proteínas e ele também tem uma grande quantidade de minerais e outros componentes importantes para que a gente possa ter um bom aproveitamento. Então, em termos de completude, o whey concentrado é o mais interessante, só que é o que tem a proteína de tamanho maior. Então é mais difícil a gente conseguir fazer a digestão. Por isso, se você não tem uma boa digestão, aí a gente tem que pensar numa segunda opção, que é o whey hidrolisado. O que será que significa hidrolisado? A hidrólise é o processo pelo qual a gente vai quebrando essas moléculas desse aminoácido grandão em moléculas menores, que é o que nós chamamos de peptídeos. Os peptídeos são as frações de 2 ou 3 aminoácidos que vai formar um peptídeo. Aí você tem um dipeptídeo, tripeptídeo, mas o fato é que o whey hidrolisado já é esse whey que está fatiado. Essa proteína já está como se fosse picadinha, mais fácil de ser absorvida pelo organismo. É o melhor? Depende. Às vezes, na condição econômica da pessoa, esse cara acaba se tornando uma opção inacessível, porque o whey hidrolisado ele acaba se tornando mais caro do que a média. E o whey hidrolisado ele também tem essa questão de a gente ter feito o fracionamento, ou seja, você vai purificando essa proteína para que ela seja mais fácil de ser consumida. E o que seria esse whey isolado? Bom, o whey isolado é aquele em que você pega só a proteína do leite. Como você deve saber, o leite tem vários componentes químicos, tem até vitamina D no leite, para você ter uma ideia. E quando a gente vai fazendo esse fracionamento, eu tiro o cálcio, eu tiro as vitaminas, eu tiro os minerais e deixo super concentrado aqui somente a proteína. O que é importante a gente entender?
que quando eu vou fazer o consumo de um whey que está isolado, eu preciso entender que eu preciso trazer esses cofatores, esses elementos que são os micronutrientes de outras fontes. Então eu tenho que trazer de verdura, eu tenho que trazer da própria alimentação do dia a dia em si. Então ele é uma boa fonte? Sim, é uma ótima fonte. Só que ele estando isolado, a gente tem que começar a pensar um pouco mais nessa questão de trazer os outros minerais, as outras vitaminas que já não estão presentes aqui. E à medida que a gente vai saindo do concentrado, vai para o isolado ou vai para o hidrolisado, você vai tendo também uma diminuição da quantidade desses micronutrientes. Minha sugestão, esse whey que eu tenho aqui é o chamado 3W. O 3W se chama 3W porque ele faz um meio termo entre os três. 3W é porque ele tem o whey, que é o concentrado, ele tem uma base que é isolada e ele tem uma base que é hidrolisada. Por que esse whey é interessante? Porque ele tem um processo de quebra, ele tem um processo de absorção um pouco mais lento. Então eu tenho um whey hidrolisado que é absorvido mais rápido, mas eu também tenho aquele whey concentrado e aquele whey isolado que vai sendo degradado aos poucos. Então depende muito da situação, depende muito da necessidade que a pessoa tem. O que eu diria para você com certeza? Se você sentar com um nutricionista, se você sentar com um nutrólogo, com uma pessoa que já está fazendo uso dessas proteínas, então a galera que trabalha diretamente, os personagens, geralmente conhecem muito dessa questão de whey também, porque estão ali no dia a dia, e essa explicação que eu estou trazendo aqui para você, muitos deles vão te dar também, e você vai fazendo as experimentações para ver o que você se adapta melhor. Se você quiser, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas sugestões de wheys que você pode utilizar aí no seu dia a dia, e se você naturalmente tiver perguntas, tiver curiosidades, tiver comentários a fazer, o comentário aqui embaixo é exatamente para isso. E se porventura você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, já faça a tua inscrição, já deixa o teu like aqui embaixo, que vai ser muito importante para a plataforma entender que o nosso conteúdo é um conteúdo de relevância. Dr. Júlio na área, fui!